Meu nome é Fernando Mendes, eu sou autor, sou professor de inglês há mais de 10 anos, crio jogos, desenho, pinto, e eu tenho uma página na internet, www.facebook.com/FernandoMLM. Eu decidi começar a fazer alguns vídeos sobre algumas questões que eu vejo muito na internet, e esse é um deles. Bom, segundo vídeo, também sobre algo que dá muito problema na hora de discutir religião, tá? Ainda assim é uma questão linguística, apesar de também ter a questão da lógica, sempre tem, tudo tem. É a questão da fé. Para começo de conversa, o que é fé? Fé, de forma simples e clara, é você acreditar sem ter motivos. Não é você acreditar tendo motivos contra, não é você acreditar tendo motivos a favor, é você acreditar sem ter motivo. Por que eu estou insistindo nisso? Porque muitas pessoas religiosas fazem questão de dizer que ter fé é ignorar as coisas ao seu redor e continuar acreditando. Isso é o mesmo que dizer para você foi na aula, você aprendeu que 2 mais 2 é igual a 4, mas o nosso tempo, a nossa mesquita, a nossa igreja, a nossa congregação, o nosso grupo, os nossos, etc., acham que 2 mais 2 não é 4, então você tem que ignorar isso. Não. A própria definição da fé diz ter crença, continuar acreditando em algo que você não tem provas. Por que isso é importante? Por causa do que eu chamo de questão de fé. O que é uma questão de fé? Questão de fé é exatamente isso, algo que você não tem como comprovar, certo? Então, todas as coisas que são discutidas com a ideia de que seriam crenças religiosas, mas que têm provas a favor, contra, não importa qual seja o assunto, são, na verdade, questões racionais. Não são questões de fé. Termos práticos, vamos dar um exemplo. Se Jesus existiu ou não, ninguém sabe. Ninguém está vivo daquela época. Os textos escritos são textos a favor de Jesus. Daí a análise do discurso já nos diz, a pessoa quer que você acredite que esse personagem, esse sim, existiu, então você pode pressupor que não é uma prova. Da mesma forma, você não pode provar contra. Não existem textos dizendo Jesus não existiu, certo? Mas, mais importante que isso não valida ou desvalida a fé da pessoa em Jesus ou não. Isso é um detalhe à parte. E não importa se você tem fé numa pessoa que existiu ou num personagem fictício. Você está colocando sua fé nas ideias associadas a ele. As ideias são verdadeiras, as ideias são propagadas. As ideias são algo que existe, não são uma questão de fé. Se elas são corretas ou não, talvez seria uma questão de fé. Que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes, uma questão racional, para deixar mais claro. Antibióticos ajudam contra doenças? Se bem usados, sim. Existem bilhões de exemplos durante a história. Desde a penicilina, desde a descoberta do primeiro, que eu não sei se é a penicilina, desde que se descobriu que você pode usar algo na natureza ou fabricado a partir de algo na natureza para acabar com micróbios, se usa antibióticos contra as doenças. Existe uma questão de exagero, existe uma questão de mau uso, de uso de um quando se deve usar outro ou nenhum, mas em todos os casos em que são usados os antibióticos corretos, na medida correta, você sabe, eu sei, todo mundo sabe, que eles podem ajudar as pessoas, se usados corretamente. Em outras palavras, não é uma questão de fé. Ninguém precisa ir perguntar ao padre, ao bispo, ao pastor,
monge, a autoridade religiosa que seja, da sua religião, ou da religião de outros, ou para o seu pai, sua mãe, para qualquer pessoa que você veja como autoridade, você não precisa perguntar, é um fato, não é uma questão de fé. Você não precisa colocar fé no remédio para que ele funcione. Tá? Eu dou como exemplo, por exemplo, uma pessoa vai para o hospital, toma remédio e se cura. Ah, foi Deus. Não foi Deus. Tá? Ponto. Não foi. Se você quiser falar, por exemplo, a pessoa conseguiu se curar mais rápido porque acredita em Deus, também não foi. Nós já sabemos, nós temos números. Uma pessoa que crê e uma pessoa que não crê, ou digamos, 10% de uma pessoa se cura de uma doença crendo, 10% se cura não crendo. Faz-se os grupos, 1000 pessoas que creem, 1000 pessoas que não creem, as pessoas que creem se curam tanto quanto as que não creem. Salvo variações mínimas, 0,5%, 0,1%. Tá? Isso significa que você não pode dizer que isso é uma questão de fé, isso é uma questão lógica. Acontece, nós temos as evidências, nós temos as provas, nós temos o raciocínio. Mas por que isso é importante? Porque tem várias coisas que são lidadas hoje em dia como questões de fé, como questões, portanto, religiosas, que variam de pessoa a pessoa, da aceitação da pessoa daquilo, a favor ou contra uma religião, que não são. Nós sabemos que uma pessoa que tem uma doença tem que tomar um remédio para aquela doença ou não. Não pode-se nunca, de forma alguma, chegar e dizer, não, mas a minha religião acredita que esse remédio não serve. A pessoa pode dizer, eu não quero tomar esse remédio por minhas convicções, e aí a pessoa morrer. Mas ela está escolhendo entre um caminho que já é conhecido, o de se tomar o remédio e se fazer o necessário, e outro que basicamente, eu vou torcer para que o meu corpo se livre disso sozinho. Tá? É a velha questão que vários ateus colocam da cura do amputado. Nenhum amputado hoje em dia é curado por causa de Deus. Ah, mas ele acredita tanto em Deus. E daí? Ele continua sendo amputado. Tá? Então, pensa comigo. Se nós temos dados, é uma questão lógica, não é uma questão de fé. Por outro lado, existem questões de fé, existem. Tá? Nós não conhecemos tudo que existe no mundo, no universo. Então. Se eu digo que Deus não existe e você diz que Deus existe, ou eu digo que Deus existe e você diz que não existe, nós dois temos direito a essas opiniões e nós dois estamos igualmente incorretos. Por quê? Nós dois estamos dando opiniões como verdadeiras, sem ter evidências, sem ter prova. Então, nós dois, se eu digo que Deus existe e você diz que não existe, ou você diz que Deus existe e eu digo que não existe, nós dois estamos errados. Por quê? Não há prova. Ponto. Tá? Quando um ateu diz que ele tem certeza que Deus não existe, ele está dando sua opinião. Tá? Quando ele insiste em dizer que Deus existe é errado, ele está saindo da informalidade, que é dizer a sua opinião como certa, e está obrigando uma pessoa a aceitar aquilo como verdadeiro. Tá? O grande problema disso, e eu normalmente vou para o lado dos ateus, eu sou agnóstico, eu vou para o lado dos ateus porque eles falam isso com um propósito, mas escapa a maioria das pessoas que só pensam nesse detalhe. Quando uma pessoa diz Deus não existe, tá? Seja um agnóstico como eu, seja um ateu, ela está literalmente utilizando isso por um propósito hoje em dia. Porque hoje em dia ainda tem muita gente que se deixa convencer por autoridades religiosas
e ouve como se elas tivessem certeza que Deus vai fazer as coisas. Isso não é uma questão de fé, tá? Deus que favorece aquelas pessoas que têm fé naquela religião, ou favorece pessoas de uma raça, ou favorece homens sobre mulheres, ou favorece esse tipo de pessoa sobre aquele tipo de pessoa. Não existe, tá? Você pode fazer todas as pesquisas que você quiser. Vai e pegue 1000 pessoas que acreditam em Deus, 1000 pessoas que não acreditam em Deus, e coloque em qualquer circunstância que você pense. Tá? Tomar um remédio, tomar um placebo para se curar, tomar uma água para se hidratar e ficar 3 dias sem hidratar para ver quanto tempo dura aquela água. Tentar atravessar a rua. Você vai sair com as mesmas porcentagens nos dois grupos. Por quê? Porque somos todos seres humanos. Tá? Eu, pessoalmente, gosto de pensar que aquela ideia de somos todos irmãos é essa. Tá? Todos estamos igualmente colocados neste mundo. Não importa se nossos pais nos colocaram no mundo, que é um fato, ou nossos pais e um Deus, ou nossos pais e 3 deuses, ou nossos pais e infinitos deuses, não importa. Tá? O importante é Deus que chega e ele vai fazer cair um raio na sua cabeça. Não existe. Tá? E se isso é a sua versão de Deus, eu sou ateu. Eu sou, sempre fui. Simplesmente porque esse Deus que faz favores não existe. Tá? Mas a questão de se Deus existe ou não, eu sou agnóstico. Não tenho provas nem a favor nem contra. Quando uma pessoa diz eu sou ateu, eu acho que Deus não existe, ela está simplesmente se colocando numa posição da mesma forma que a outra quando diz eu acredito em Jesus, ou uma outra quando diz eu acredito em Buda, ou uma outra quando diz eu acredito em Maomé. Tá? Em Moisés, ou me fale que eu sou seguidor de Vishnu, me fale aqui quem mais poderia ser, tem várias opções. Mas isso deve ser respeitado? Deve. A fim de contas, o ateu não está mais certo do que o teísta. Ele está, da mesma forma que o teísta, expressando a sua opinião. Mas quando o teísta, são vários os que fazem, é uma quantidade considerável que faz, tá? Infelizmente, não são todos, felizmente. Mas quando o teísta chega para você e diz, eu tenho algo melhor, porque eu acredito em Deus, porque eu sou Jesus, porque eu sou Deus, ele está mentindo. Ele pode estar mentindo sem perceber, porque ele foi levado por uma autoridade religiosa, é o caso de muitas igrejas evangélicas hoje em dia, muitos católicos já passaram por isso também, não sei se ainda passam, não sei quais são os números, não fiz pesquisa, tá? Mas, da mesma forma, muitos budistas podem ainda hoje ter o mesmo problema, muitos muçulmanos, muitos hinduístas. Não é uma questão de uma religião ou de outra. Tá? Toda vez que uma autoridade religiosa, não importa de qual religião, diz com absoluta certeza, Deus vai te dar, ou você vai ter isso por causa de Deus, ou Deus vai te tirar isso, ou Deus vai fazer você ficar doente, ele está mentindo. Por isso eu tenho um abaixo-assinado, vou botar aqui no link, pelo controle das indulgências concedidas a religiões. É do ano passado, mas eu acredito que ainda é válido. Acho que não houve nenhuma grande mudança. Que diz basicamente, são 4 regras para se definir o que é uma religião, o que o governo pode considerar uma religião. Em termos simples, eu tentei colocar ali que uma religião não pode dizer com certeza que ela vai beneficiar a sua vida. Tá? Quando eu não vejo problema, por exemplo, quando um padre, um pastor, seja que for, diz, você rezar, você vai se sentir melhor. Porque a pessoa pode se sentir melhor. Uma possibilidade válida. Tá? Se ela realmente acredita naquilo. Não é porque aquele ser que ela está rezando é real ou não é real. Não importa.
é porque ela tem essa crença e parte da psique dela vai responder à ideia de que rezar melhora. Entendeu? Eu pergunto muito se as pessoas entendem, não sei porquê. Mas por que isso é importante? Porque essas são organizações que estão há anos, algumas há séculos, deixando de pagar dinheiro que recebem, tá, de impostos. Eu não tenho problema nenhum se um clube abre na minha esquina querendo vender para as pessoas, para os seus membros, o tempo que elas vão poder passar na piscina. Eu não tenho problema nem em vender simplesmente o acesso à piscina, se você vai poder ou não, depende de quantos membros está. Mas quando uma religião, tá, uma autoridade religiosa, tá, vamos deixar bem claro, quando uma autoridade religiosa vira para você e diz que você vai ser melhor porque está nessa religião, ela está mentindo. Tá? Você pode se sentir melhor? Pode. Você pode conhecer outras pessoas que concordam com você e por isso ter mais amigos? Pode. Pode. Não é uma garantia. Ele não pode te garantir isso. Tá na noite. Eu achei que eu tinha terminado o vídeo, mas eu tive que regravar a última parte e agora já foi no nosso demo. Mas então, por isso, eu tenho um abaixo assinado, eu vou botar um link aqui embaixo, esse aqui e tal, em que eu coloco 4 regras que eu acho básicas, que eu acho que podem funcionar, para definir o que o governo pode considerar ou não uma religião. Por quê? Primeiro, não estou tentando mudar o sentido da palavra religião. Podem continuar chamando tudo que chamam de religião e até chamar outras coisas. Tá? Eu, por exemplo, não considero religião algumas coisas que outros consideram. Tá? Para mim, a separação entre religião e culto é meio a separação de língua e dialeto, é meio política. Tá? E isso não é importante agora no sentido informal. Mas, como essas organizações não pagam impostos porque se declaram religiões, eu acho que é importante que o governo tenha um critério para dizer isso é uma religião, isso não é. Não que seja ou não seja na prática, no sentido moral, mas ser ou não ser religião no sentido de não estar transformando o auxílio espiritual das pessoas em um negócio, certo? Então eu criei essas 4 regras básicas, que são as seguintes. Eu criei essas 4 regras, que são 4 coisas que a igreja, a mesquita, o templo, a religião em questão, não pode declarar ao público, porque ela tem um poder de persuasão que seria contrário ao governo, se ela declarasse. Tá? Então, essas 4 coisas que me parecem são as mais importantes. São elas. 1, ela não pode declarar que a presença, participação ou contribuição com a organização, por doação ou por compra de produtos, é necessária para conseguir ou manter condições positivas, materiais ou não, de uma ou mais pessoas. Ou seja, ela não pode te dizer que você tem que estar lá para conseguir alguma coisa positiva ou manter alguma coisa positiva. 2. A presença, participação ou contribuição com a organização, por doação ou compra de produtos, como causa ou motivo para diferenciação preconceituosa de indivíduos participantes e não participantes da organização. Ou seja, ela não pode dizer nós somos os únicos, nós somos os melhores, nós somos maravilhosos, que algumas pessoas vão dizer, e você não quer que tenha religião. Não. Eu não estou dizendo que você não pode dizer, o Salvador vai te ajudar. Pode dizer que vai te ajudar. Ele não pode dizer que você é o único, que você é maravilhoso porque você acredita nesse Salvador, entendeu? Você não pode ser melhor por acreditar nele, porque nós somos todos iguais perante a lei. Se você vai pregar que
todo mundo tem que estar no seu clube, porque ele é o único clube verdadeiro, você vai ter que pagar imposto, porque você está literalmente dizendo que a lei que diz que todos nós somos iguais não vale, certo? 3. A presença, participação ou contribuição com a organização, por doação ou compra de produtos, como motivo para descumprir a lei federal, estadual ou municipal. Tá? Em outras palavras, tem pessoas, autoridades religiosas, mais do que religiões em si, tá? Que dizem para os seus fiéis, seus seguidores, que a lei de Deus é melhor do que a lei dos homens. Então você vai ter que pagar imposto. Por quê? Porque você está literalmente dizendo, Deus me mandou matar a pessoa, então eu vou matar ela e pronto. Você está encorajando a pessoa a ignorar a lei. Né? Ah, mas e aquelas situações, você salva a pessoa? A lei já tem prevenções quanto a isso. Se você matou uma pessoa para defender a sua vida, você não está realmente cometendo um assassinato. Você está tentando se salvar. Não é a mesma coisa de várias questões que já foram vistas na mídia, tá? Felizmente com não tanta frequência, mas em que as pessoas literalmente dizem, Deus me disse para fazer isso, Deus me disse para fazer aquilo, ou o pastor nos ensinou para fazer isso, o pastor nos ensinou para fazer aquilo. Por exemplo, houve um caso recente de uma igreja que supostamente, não sei os detalhes, não foi investigado, pelo menos na matéria eu sei, supostamente ela se mudou e deixou para trás todas as contribuições que acharam que não valia a pena levar. Foram toneladas de roupas que deixaram no lugar lá. Isso em si já é um cuspe na cara da pessoa que doou para você. Você literalmente está dizendo para ela, você pode ajudar uma pessoa dando sua roupa e depois você joga fora e diz, não vale nada não. Tá? Não é importante não, deixa aí. Mas no mínimo, a cidade pode virar e dizer, não, você jogou lixo na rua. Você está declarando isso como lixo e você jogou lixo na rua. E essa igreja, pelo inconveniente, pagar uma multa. Né? Ou, sei lá, eles se organizarem para resolverem um assunto, ou se organizarem para limpar uma outra calçada que precise, limpeza, ela limpar aquela calçada, se ainda tiver sujo, e mais uma, sei lá, o que o juiz demandar, entendeu? E, quarta regra, convencer, não se pode declarar, todas essas coisas são coisas que não podem ser declaradas pelas religiões. Convencer, trazer e inserir indivíduos na organização como dever, obrigação ou necessidade de seus participantes. O que isso quer dizer? Várias religiões, tá? A religião católica apostólica romana, que por anos e séculos foi a maior religião do Brasil, dizia isso já. Os evangélicos agora estão usando muito dessa ideia. Tá? Não são todos, não para mim todos os evangélicos do Brasil, mas várias igrejas evangélicas estão usando isso. Basicamente dizer que é uma passagem da Bíblia que diz que você deve levar a palavra, e qualquer pessoa de língua que pare a internet isso sabe que levar a palavra não é necessariamente converter as pessoas. Tá? Nunca foi. Provavelmente, é mais provável que a palavra seja a ideia. É mais próximo palavra e ideia do que palavra e conversão. Né? Então, em vez de você fazer a pessoa ir ouvir a sua autoridade religiosa, você teria que fazer a pessoa entender por que aquilo que ela está fazendo seria um pecado. Em si, os dois são ruins, tá? Mas as igrejas evangélicas e a Igreja Católica Apostólica Romana usaram isso e continuam usando muito para conseguir seguidores. Porque as pessoas mais fanáticas, que são menos questionadoras, né, e chegam a ser fanáticas, algumas delas,
passam a pegar o seu tempo livre e dizer: vamos convencer as pessoas que nós estamos certos. Se você tem em mente que a liberdade de religião tem que ser preservada, você tem que ter como preceito que uma pessoa não pode ter o direito de discursar que você está errado, porque você não concorda com ela. Especialmente nesse propósito. Tá? Mais uma vez, porque eu acho que pode não ter ficado claro. Você dizer Jesus pode te ajudar, é uma coisa que as pessoas falam. Especialmente uma conversa em que se entra num assunto e você não está tentando convencer alguém, você só está falando do que você pensa. É diferente, muito diferente, de você dizer: você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Muitos ateus fazem questão de mostrar a falha óbvia, crítica, que é isso. Se você diz: ou você vai para o céu aceitando Jesus, ou você vai para o inferno porque você não aceita Jesus, você não está dando escolha nenhuma às pessoas. Você está literalmente dizendo: meu jeito é o único certo e você está errado. Então você vai morrer no inferno ou você vai concordar comigo. Isso não é uma escolha. É a mesma coisa de eu apontar uma arma para sua cabeça e dizer: ou eu aperto o gatilho ou você me dá todo o seu dinheiro. Tá? O que a maioria das pessoas com algum conhecimento, algum raciocínio que querem se dar ao trabalho fazem, né? Quanto a isso, elas fazem o equivalente de empurrar a arma para lá, de segurar a arma, de desarmar a pessoa. Né? Porque, no caso da conversão, não existe uma morte física, existiria uma morte moral. Então você pode tentar agarrar a arma e jogá-la para o lado, quebrando essa lógica. Por isso, tanta discussão de ateu e agnóstico contra esses fanáticos religiosos. Porque literalmente a pessoa está dizendo: eu não vou te dar um direito moral sobre a minha alma, seria o termo poético, mas sobre a minha unicidade, a minha personalidade, a forma como eu sou que me torna único, porque você leu um livro e achou que era verdade. Tá? Você pode continuar achando que é verdade para você, mas quando você diz que é verdade para todos os outros, você está se impondo. Então, você está naturalmente errado. Não é? Bom, é isso aí. Deem uma olhada no abaixo-assinado, vejam se vocês concordam. Eu li as 4 regras, mas se vocês quiserem reler, está aí. Tá? Vou botar o link de novo. E considerem assiná-lo e espalhá-lo, porque quanto mais assinaturas, mais efetivo ele vai ser. Obrigado.